pra minha mãe, não quero mais frequentar a igreja. Passa um tempo, eu falo, mãe, quero conversar com você. Sento minha mãe na minha cama de solteiro, na época, né, onde a gente morava, e falo, mãe, tenho uma coisa pra te falar, eu tô enrolando pra falar isso pra você, tô muito nervoso, mas eu sou gay. Eu gosto de homens. Daí minha mãe olhou pra mim e começou a chorar muito na minha frente. Ela chorou. Minha mãe estava firme ainda com Jesus, frequentando outra igreja. Chorou, saiu do meu quarto chorando. Eu falei assim, cara, agora vai dar ruim aqui. Passam 5 minutinhos, volta minha mãe, lavou o rosto, sentou na minha cama, de frente pra mim, me abraçou e disse, filho, eu te amo, você é meu filho e nada vai mudar isso. Se é assim que você está se sentindo, se é com esses desejos que você quer viver, se você está se descobrindo assim, eu sou tua mãe e eu nunca vou soltar tua mão. Minha mãe me abraçou, a gente chorou muito na hora, choramos muito mesmo. E daí depois ela saiu. Daí ela conta pro meu pai. Foi um alívio pra você, não? Foi um alívio. A forma como ela... Porque você estava esperando ela, foi um alívio. Soltar os cachorros e tal. Foi. Eu tava esperando ela brigar comigo. Daí quando ela fala isso, eu falei, cara, eu tenho a minha mãe. Minha mãe tá comigo. Ela conta pro meu pai. Meu pai não entrou no quarto pra conversar comigo, mas eu ouvi ele gritando do lado de fora algumas frases, por exemplo, de conotações pejorativas. Xingando sobre o assunto mesmo. E meu pai ficou muito irado, muito bravo na hora, só que pra mim, ele não poderia falar nada. Eu nem me preocupei em conversar com ele, porque ele não era referência pra mim na minha vida. Apesar dele ter ido me defender lá, ele ainda tinha suas quedas. Então que referência ele poderia me dar naquele momento, né? Pra falar alguma coisa. Seu pai, você não tava nem aí. Se ele achasse bom ou ruim, não ia mudar. Tava nem aí. Tanto que a gente ficou sem conversar por um bom tempo depois disso. Até a gente ter a nossa primeira conversa, sentar eu e meu pai conversar sobre isso, a gente ficou um bom tempo sem se falar. A gente foi se falar quando ele vai pro hospital, quase morto, com uma doença que eu nem lembro o que era que ele tinha, porque eu não me preocupava na época, e ele pede pra minha mãe pra eu ir no hospital. Quando eu chego no hospital, depois já tinham se passado meses, que eu já tava com a homossexualidade assumida, já tinha namorado, já tinha tudo. A gente no hospital, meu pai à beira da morte, ele levanta da maca, ele conseguia andar, tudo bem, era uma doença que estava fazendo muito mal para ele, mas não impedia de movimentos nem nada. Ele levanta da maca e ele fala, filho, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque aqui nessa maca eu tô vendo que a nossa vida ela passa rápido demais e às vezes a gente dá prioridades para coisas que não têm valor. Mas você é meu filho. Então me perdoa porque eu não te amei e não te acolhi. E aí a gente teve o nosso primeiro pedido de perdão. Chorei muito, abracei meu pai e a gente continuou depois a nossa construindo. E você é gay lá, normal? Construindo nosso relacionamento. E depois disso eu levei namorados pra dentro de casa, apresentei namorados pro meu pai, pra minha mãe. Meu pai nunca concordou com isso, a minha mãe também não, porque minha mãe acreditava no que a palavra de Deus diz pra ela, era pecado, mas eles nunca me desrespeitaram nesse nível. A atenção da sua mãe, a atenção é a seguinte, eu amo meu filho mais que tudo, mas não concordo com isso que ele tá fazendo. Aí... Exatamente, é um dos dilemas que a gente tem também quando a gente lida com esse público, né? Porque eles confundem o amar com concordar, né? Então, eu amo quem você é, mas eu não amo o caminho que você está seguindo, né? Não é porque Deus nos ama, eu costumo dizer, né? Que Deus nos ama apesar de quem nós somos, mas não é porque Ele nos ama que Ele concorda com todas as coisas que a gente faz, né? Se Deus nos dá na sua palavra alguns padrões e algumas direções pra gente seguir, é porque existe algo que nós precisamos cumprir segundo a sua vontade. Então, a gente sempre... E você teve namorados duradouros ou não? Tive namorados duradouros que frequentavam a minha casa, conheceram a minha família. Então a gente começa a assumir a homossexualidade para toda a minha família e eu começo a viver nessa vida sem me sentir mais preso, porque agora sou gay, minha mãe já tá. Minha mãe liberou, meu pai tá ok, beijo todo mundo, vai pra internet, fala, sou gay, grita aí pra internet na época, né? Não era nem conhecido, né? Para ninguém nem sabia quem era eu, mas os meus poucos seguidores ali, né, amigos, né? Avisei, gente, sou gay, agora eu tô feliz, comecei a frequentar baladas, só que com isso veio todas as outras coisas que eu adquiri na minha vida, né? Costumo dizer, nem todo gay é viciado, né? Porque eles começam a dizer que eu relaciono a homossexualidade com vícios, mas aqui eu conto a minha história. Então, quando eu começo a frequentar baladas, eu começo a frequentar lugares que me apresentam drogas, que me apresentam bebidas, que me apresentam vícios, então um abismo chama outro, né? Então eu comecei a me afundar nos meus desejos, porque daí você dá lugar pro teu coração caído, né? Você olha para suas vaidades, pros seus desejos, para suas vontades e se entrega. Você não tem mais aquela condição de moralidade, talvez, que você tinha, então para você mais nada importa. O que vai me parar agora? E quando alguém falava pra você da igreja, de Jesus, alguma coisa, qual que era o sentimento nessa fase que você tava? Tipo, eu tentei, não deu certo pra mim? Como é que era? Eu nunca tive uma rejeição, apesar de ter sofrido muito com a igreja, de todas as polêmicas e escândalos que eu vivi, né? Eu nunca tive uma rejeição com a igreja. Nunca tive uma rejeição com a igreja, de não aceitar, de não ouvir. Então, sempre que as pessoas falavam pra mim, eu ouvia, entendia o carinho que a pessoa tinha pela minha vida, mas era a minha vida, eu já tinha escolhido o que eu queria. Tinha na época, né, uma amiga da minha mãe, que ela orava muito por mim.
E a minha mãe chamava ela pra orar por mim sempre. Ela ia lá em casa, colocava a mão, me ungia com óleo e falava em línguas. E eu morria de raiva daquilo porque me incomodava. Eu falava, sai daqui, pelo amor de Deus. Só que ela orava por mim sempre, cara. E era a única pessoa que me irritava muito. A pastora Rosana, né? A única pessoa que me irritava muito. Hoje em dia eu amo ela. É uma pessoa que eu falo com ela até hoje. Mas ela me irritava demais, cara. Porque ela era amiga íntima da minha mãe de ir na minha casa. Então eu chegava da balada às vezes de manhã, bêbado. Eu só queria comer e dormir. Ela tava lá me esperando. Ela com a minha mãe. Metia a mão na quando cabeça, eu chegava, ela já tacava a mão na cabeça, orava por mim. Mas ela nunca tratou, por exemplo, da forma que eu tinha aquela frustração com a igreja. De tipo falar assim, menino, você tem um demônio, não sei o quê. Não, ela falava assim, menino, o amor de Deus vai te alcançar, vem aqui, você vai se livrar desses vícios, você vai se livrar de tudo isso. Então, era uma outra vibe, assim, que eu gostava muito dela, mas eu tinha raiva porque ela não largava, não desistia. E eu falava, sai daqui, pelo amor de Deus, deixa eu. Um dia, eu tava com meu namorado, na época, em casa, ela chegou com o óleo ungido, ungiu meu namorado, orou por nós dois, só que ela virou pra gente e falou assim, na oração, Deus abençoe esse relacionamento. Daí eu falei assim, cara, que loucura, né? Ela pediu pra Deus abençoar o nosso relacionamento, se ela não concorda com o nosso relacionamento. Daí depois eu pensei, oração estratégica, né? Porque se é pra Deus abençoar esse relacionamento, então que seja de amizade, né? Se for a bênção de Deus. Se for a bênção de Deus, não vai ser pra gente casar um dia. Cara, como é que é esse processo dentro de você? Por exemplo, agora eu assumi, então não tenho mais que dar. Pra quem eu tinha que dar satisfação? Acabou. Já era, então aí entra a liberdade, né? Seria isso. Aí você cai nas drogas, por exemplo. Que daí quando a gente tem essa sensação de liberdade, né? A primeira coisa que a gente sente, que é essa sensação de liberdade, a gente começa a experimentar tudo que a gente teve vontade e não experimentou. Então, como foi pra mim? No começo foi muito bom, porque eu tava sentindo aquela oportunidade de satisfazer todos os meus desejos. Então, pra mim foi muito bom. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu vivia não me completava. Que eu acho que é uma das coisas que todo mundo que testemunha acaba falando, né? Aquela famosa frase que a gente ouve muito na igreja, que é quando você vive seus desejos, vai para suas festas, mas quando você chega sozinho em casa, você sente o vazio. E eu comecei a viver, não senti no começo eu não sentia vazio nenhum, eu me sentia bem preenchido por tudo que eu estava fazendo, mas conforme os anos foram passando, eu fui percebendo que aquilo não estava me preenchendo. Então minha mãe se muda de cidade, eu fico morando em Campinas, divido um apartamento com um amigo, começo a viver todas essas coisas, mas eu começo a ter experiências com Deus mesmo estando fora da igreja. Como assim? Como é que é isso? Tá, eu tava numa praça lá em Campinas. Mas e as drogas? Como é que é? Você chegou a ser viciado? Não, eu não cheguei a ser viciado, eu usava as drogas de quem vai pra rave, de quem vai pra essas festas. Bala, doce, lança, enfim, essas mas drogas. Nada de vício, assim? Nada de vício. Nada de vício que tenha feito comigo, que fez com meu pai. Nada de vícios assim. Mas como é que é essa história de experiência com Deus, cara? Cara, a primeira experiência que eu tive com Deus foi quando eu tava tava numa praça com os meus amigos, a gente tava lá fumando, conversando, bebendo, e a gente tava numa rodinha, sentados, conversando, e eu sentado com os meus amigos, conversando com eles, daqui a pouco a minha mente desliga, assim, eu vou pra longe, e daí na minha mente, assim, eu vejo a imagem da cruz, eu vejo, não vi Cristo nem nada na cruz, eu só vejo a cruz e eu começo a chorar. Quando eu começo a chorar, os meus amigos perguntam o que tá acontecendo. Você tava drogado, não? Tava bem drogado. E daí, a gente tava fumando, né? E daí eu vejo uma cruz assim, eu começo a chorar, meus amigos olham pra mim e perguntam o que tá acontecendo, cara? A gente fala, bateu a bad, né? Bateu a bad aí, o que tá acontecendo? E eu comecei a me sentir muito amado, só que ao mesmo tempo que eu me sentia muito amado, eu sentia no meu coração dizendo, não é pra você estar aqui, não foi pra esse lugar que eu te amei, não é pra você estar nesse lugar. E naquele momento, mesmo eu estando naquela situação, eu pensava, tipo, cara, isso aqui que eu tô vivendo agora, será que é Deus falando comigo? Peguei e falei pros meus amigos, tchau, tô indo embora. Levantei e fui embora pra minha casa. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, mãe, eu tava lá no rolê com o pessoal, tive uma experiência assim, tive uma hora que minha mente desligou, eu fiquei imaginando uma cruz na minha cabeça e parecia que uma voz dizia pra mim que aquele não era meu lugar, vim embora. Daí minha mãe dava glória a Deus, né? Minha mãe falava, oh Deus, isso, alcança meu filho. Então eram essas experiências, eu tive mais uma experiência, que é uma experiência um pouco mais maluca do que essa, que foi quando eu tava numa balada, né? Eu tava em uma balada com os amigos, foi a última vez que eu pisei em uma festa. Em uma balada. Eu tava em uma balada com os amigos. Quando eu tava na balada com os meus amigos, tem um apagão na balada, a rua inteira fica acesa, mas a balada que eu tava teve um apagão, o som estourou e a gente ficou sem energia na balada.
Quando a gente fica sem energia, um menino começa a passar mal dentro da balada e ele cai no chão e começa a se debater. E ele se debate, começam a chamar os enfermeiros lá que tinham, né, toda a estrutura médica da balada pra tentar socorrer esse menino. E sem energia. Sem energia. O que ligou foi as luzes de emergências que tinham e começaram a socorrer esse menino e nada adiantava, nada conseguia, os paramédicos chegaram, a gente foi proibido de sair da balada enquanto estavam os paramédicos ali, então eles falaram pra gente, desce numa parte que era aberta lá, você descia, tinha uma parte que era aberta que a gente falava que era o lugar onde o pessoal que estava passando mal já era lançado lá, né? Então o pessoal começou a descer pra lá, porque era um ambiente aberto, espaçoso, tinha ventilação porque o teto era aberto, então começou a descer pra lá. Quando eu vejo aquele menino se debatendo, tudo aquilo acontecendo, na minha cabeça eu tinha uma sensação de que tudo aquilo era mais do que um acaso ou um ataque. Eu tinha uma sensação de que tudo aquilo era um ambiente espiritual que estava rolando. Então eu desço pro outro andar. Quando eu desço pro outro andar, uma amiga minha que ela é de outra religião, ela tá chorando muito, ela sentada aqui, eu olho todo mundo lá sentado assim, enfileiradinho, encostado na parede, chorando de soluçar. Daí eu chego pra essa amiga minha e falo assim, o que tá acontecendo? O que você tá sentindo? O que foi, gente? Tá todo mundo chorando. Daí ela pegou e falou assim, cara, eu não sei por que eu tô chorando. Eu só tô sentindo uma sensação muito ruim no meu peito e é inexplicável isso. Daí eu fui pra um outro grupinho de amigos e falei assim, gente, por que vocês estão chorando? O que tá acontecendo? Daí uma outra amiga minha falou assim, cara, eu tô sentindo um vazio no meu coração. Parece que esse lugar aqui tá com gosto de morte. Daí eu peguei e falei assim, tá, loucura, né? Sentei no meu canto. Quando eu sento no meu canto, eu tenho uma outra experiência, justamente igual aquela que eu acabei de contar aqui. Eu tô sentado lá nesse lugar, e daí desliga a minha mente de novo, mais uma vez, não tinha usado nada, tinha acabado de chegar na balada, a gente tinha acabado de entrar quando isso aconteceu. Eu pisei meus pés lá dentro, estourou o som, desligou a luz, o menino passou mal, todo mundo desceu e começou a chorar. Daí eu sento no chão, começo a olhar o pessoal assim, minha mente desliga e daqui a pouco é como se eu estivesse naquele lugar sem nenhuma das pessoas que tá ali. E daí eu via uma luz muito forte, assim, experiências que eu tive naquele momento, né? Eu via uma luz muito forte, tudo isso na minha mente e eu ouvia uma voz no meu coração mais uma vez dizendo assim, esse lugar não é pra você. E daí eu falei, cara, que loucura. Falei pro meu amigo, depois que eu passei por esse momento, né, de ter essa visão, esse sentimento, eu falei pro meu amigo, assim, que tava comigo, falei, cara, eu quero ir embora e eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. Nunca mais eu vou pisar em um lugar como esse. Deus acabou de falar comigo e eu quero ir embora. Fui embora pra minha casa. Quando eu fui embora pra minha casa, no dia seguinte tem uma mensagem dessa outra amiga que era de uma outra religião. E ela falando assim, Léo, eu sei que você é desviado da igreja, né, que você é crente, usando esse termo, né, que a gente conhece. Você era da igreja, hoje você não é mais da igreja, você desviou, né? Eu falei assim, eu saí da igreja. Ela falou assim, cara, eu tava falando aqui com a minha mãe sobre isso. A mãe dela também não era evangélica nem nada, era de outra religião. E daí ela tava com a mãe dela conversando, e a mãe dela falando com ela, e ela falou assim, cara, eu falei pra minha mãe de você, eu só lembrava de você, porque parece que você é a única pessoa que entendeu o que tava acontecendo lá, porque eu tava sentindo um lugar vazio, um lugar terrível. E quando ela falou isso pra mim, eu senti Deus falando no meu coração, né, falando comigo, essa é a sensação de um lugar vazio onde Deus não habita. E eu falei pra ela, Nath, soltei o nome, desculpa, mas não tem problema. Tudo bem. Eu falei pra ela, eu senti isso realmente, eu tive uma experiência espiritual lá, eu senti que Deus estava falando comigo que não era o lugar que era para eu estar, e eu falei pro pessoal aqui que eu nunca mais vou frequentar uma balada, eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. E foi a última vez que eu pisei em uma balada, a última vez. Peguei e fui embora pra minha casa. Quando eu chego na minha casa, tô lá sentado na frente na varanda da minha mãe, fumando um cigarro, porque eu fumava, fumando um cigarro. Quem que me liga? Pastora Rosana, que eu tinha ranço, que eu odiava. Pastora Rosana me liga e fala assim, Léo, orei por você essa madrugada inteira. Orei por você essa madrugada inteira. E hoje eu acordei com uma música na cabeça. Eu vou te mandar, eu quero que você escuta. Mas antes eu vou orar por você. Daí eu peguei... Tome mais uma oração. E tome mais uma oração, e eu fumando e recebendo oração. E ela orando. Desliga o telefone, manda o link da música no YouTube. Quando eu abro a música no YouTube, era... Apesar das feridas, na época eu tinha lançado essa música, deixa eu te usar para curar. Era essa música. E daí que começa a tocar essa música, começa a chorar muito, choro muito ali ouvindo a música, ouço a música inteira, pego o cigarro, jogo o cigarro longe, pego o meu maço de cigarro e entro no banheiro da minha mãe pra jogar fora no destino mais próximo que eu tinha. Porque eu tava na sacada ali na varanda, que era de frente pro quarto da minha mãe. Quando eu entro no quarto da minha mãe, o guarda-roupa dela tem um closet pra você entrar no banheiro. Quando eu abro esse closet, tem uma parede cheia de cartas coladas. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Eram cartas e cartas de orações. Cartas de verdade?
de verdade. Eu tenho um vídeo que eu postei nas redes sociais mostrando essas cartas e o lugar. Cartas e cartas da minha mãe orando por mim. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Minha mãe orando, tipo assim, nas cartinhas estavam escritas. Você nunca sabia dessas cartas? Nunca sabia. Ela escrevia? Ela escrevia essas cartas, ela orava essas cartas e ela colava no closet dela. Que eu não entrava muito no closet dela. Então depois ela ia lá periodicamente, colocava as mãos lá naquele closet, naquelas cartas, e ela orava por mim, pelo meu pai. Fala dessas cartas, o que pelo tá meu irmão. escrito? Ela escrevia: Deus, quando meu filho estiver na balada, para aquele lugar e visita meu filho. Deus, livra o meu filho da homossexualidade. Uma das cartas ela falava assim: Deus, se for preciso, entra nos lugares que meu filho pisa, mas tira meu filho desses lugares. E ela não falava nada disso pra mim. Pra mim, eu chegava... Que era justamente o que estava acontecendo. Era justamente o que estava acontecendo, era uma experiência muito louca. Eu chegava em casa e tinha comida pronta, minha mãe me esperando, ela deitava comigo, ficava abraçada comigo, a gente ria, a gente conversava, ela não me falava nada. Mas depois ela ia lá no cantinho de oração dela e lá ela guerreava por mim. Então ela escrevia essas cartas, deixava essas cartas lá. Tem carta pelo meu pai, tem carta pelo meu irmão, tem carta por mim. E ela escrevia essas cartas e orava por mim. E eu fui alcançado justamente nesse... Você foi jogar o cigarro de Deus, já fazendo o Espírito Santo já ali no seu coração, tal. Quando você abriu, se deparou com esse monte de cartas, aí você começou a ler. Comecei a ler, curioso, né? Comecei a ler as cartas da minha mãe e falei, cara, são cartas de oração por mim. Tinha umas cartas por mim, pelo meu pai. Comecei a ler as minhas, todas que eram sobre mim. Eu começava a ler as cartas, eu começava a chorar lendo as cartas, falando, não acredito, cara, que minha mãe esse tempo todo estava orando por mim. Isso me constrangeu muito, muito. Na hora eu comecei a chorar, fiquei muito constrangida. Eu não vi a hora dela chegar do trabalho para eu abraçar ela e contar o que tinha acontecido. Falar, mãe, obrigado pelas suas orações, porque Deus ouviu suas orações. Então foi uma experiência, eu voltei para Jesus nessa experiência espiritual muito louca, né? Aí nesse dia, aí depois, aí o que aconteceu? Depois desse dia eu nunca mais pisei numa balada e procurei uma igreja na cidade que eu tava morando. Daí eu procurei uma igreja, não tinha culto, no dia seguinte não tinha culto, mas tinha célula. Eu falei, cara, eu vou na... que era? Pedreira. Que meus pais moram lá até hoje e eu fui morar com eles por um período, né? Fiquei morando por lá uns 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos eu começo a frequentar uma igreja, começo a ir nessa igreja. E por conta dessas experiências. Nesse momento, você tava com algum relacionamento? Tava com relacionamento. E aí? Nesse momento eu namorava um menino e na hora que aconteceu isso, que eu frequentei a célula, fui pro primeiro culto. Quando eu fui pro primeiro culto, eu tava tão decidido que eu chamei ele pra conversar. Daí quando eu chamei ele pra conversar, ele pediu pra eu ligar pra ele, eu liguei pra ele e falei assim, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu tive uma experiência com Deus, eu não sei se você acredita ou não, mas isso aqui aconteceu, eu estou indo pra igreja e eu não quero mais esse relacionamento. Se você quiser, a gente pode ser amigo, se você quiser, eu te levo pra igreja junto comigo, mas eu não quero mais esse relacionamento. Daí ele me ligou, tentou ir lá em casa, queria me ver, mas eu não aceitei. Ele era assumido também ou não? Ele era. Era. Ele era. E daí eu falei pra ele que eu não queria mais, terminei esse relacionamento e mergulhei de cabeça na igreja. Daí quando eu vou pra igreja, eu começo a encontrar algo que eu não tinha encontrado da outra vez, que foi acolhimento. Daí eu tenho uma líder, que eu já fiz um vídeo sobre ela, a Elma. Ela liderava jovens naquele momento, ela me recebe na igreja e ela começa a caminhar comigo. E daí eu começo a ter uma outra visão dos dilemas que eu já tinha, eu começo a ter uma outra visão que eu estava enfrentando. Porque daí eu vou num culto de jovens, e o nosso líder regional na época está fazendo uma ministração, e dentro dessa ministração, que assunto que ele toca? Homossexualidade. Então ele começa a ministrar assim, talvez... A gente não está preparado para ver um casal homossexual entrar aqui na igreja. Qual seria a nossa reação? Ou talvez não seja um casal sentado do lado de você, ou talvez seja você mesmo. Você tem enfrentado esses dilemas. E eu lá sentado ouvindo aquilo. Quando ele começou, meu olho já encharcou de lágrima, né? Meu olho encharcou de lágrima e ele começou a falar assim, cara, o que eu quero ensinar para vocês hoje é que todo mundo que está aqui peca. Não é só você que tem essa dificuldade. Eu tenho meus pecados, o seu amigo do lado, por mais que ele seja heterossexual, ele tem as dificuldades dele e ele também tem que lidar com isso. E daí ele começou a equiparar os meus desejos sexuais com os desejos sexuais que outras pessoas enfrentavam. Então ele, por exemplo, ele começou a dar exemplos, né? Então, um casal jovem acabou de começar a namorar, eles vão poder ter relação sexual pós-casamento. Todo desejo sexual que eles cederem até o casamento é imoralidade sexual, tá contra aquilo que Deus quer pra eles. O cara casou, ele tem uma mulher, mas ele tem muito desejo por outra mulher, ele cobiça outra mulher, ele não consegue ser fiel à sua mulher, é imoralidade sexual. Só ele foi equiparando. Ele foi equiparando, e aquilo pra mim, eu comecei a olhar pras pessoas sentadas, assim, olhando pras pessoas chorando, pensando assim, cara... A gente é tudo igual. Eu sou mais um pecador buscando graça e arrependimento. Eu preciso de Cristo, assim como todo mundo aqui precisa. Só que como da outra vez a igreja me tratava, eu não precisava manifestar o demônio no irmão que traía a esposa, precisava manifestar o demônio no Léo, que
era gay, entendeu? Então aquilo começou a me trazer, abrir a minha mente, eu comecei a perceber que eu precisava de Cristo. Daí ele falou uma coisa pra mim que mudou muito o meu pensamento, pra mim não, né? Na ministração. Ele pegou e falou assim, cara, e talvez você esteja lutando pra que esses desejos vão embora. E se esses desejos nunca forem embora? Se você tiver que lidar com esses desejos pro resto da sua vida, você vai abandonar o teu Senhor ou você vai decidir viver por Ele? Porque se você amar a Deus de todo o seu coração e encontrar no Senhor prazeres que você não tem mais nenhuma outra coisa, esses desejos já não vão ser mais o foco da sua vida. Porque você vai ter tanto prazer em Jesus que nenhum outro desejo vai satisfazer. Então naquele momento eu fiz Virou uma chave. Virou uma chave. Daí eu peguei e fiz essa oração para Deus. Deus, eu estou disposto a lidar com isso todos os dias da minha vida, porque eu te amo. Porque eu não quero mais nada a não ser o Senhor. Então se eu tiver que lidar com isso todos os dias, eu vou lidar com isso. Eu tenho vontade de ser pai, Deus, mas se eu nunca conseguir ser pai, eu não tenho problema. Eu tenho vontade de ter um casamento, Deus, mas se eu nunca conseguir um casamento, não tem problema. Eu só não quero perder o Senhor. E eu comecei a fazer essa oração. Quando ele fez o apelo, eu tenho a foto, até hoje, eu de joelho, nesse dia, eu de joelhos lá na frente no apelo, entregando a minha vida pro Senhor. E aí mudou a minha vida, porque eu pensei, eu não preciso manifestar demônio, eu não preciso fazer uma oração para acordar, eu só preciso amar o Cristo todos os dias, negar o Leonardo, esvaziar de mim, dos meus desejos, renunciar a quem eu sou e seguir a Cristo. Então foi quando ficou mais fácil. Daí eu falo pro pessoal, né, quando eles perguntam sobre a libertação, eu falo, cara, pra mim, libertação não foi quando os meus desejos saíram, libertação foi quando Cristo entrou. O dia que Cristo entrou na minha vida, que eu entendi o Evangelho, mudou a minha história. Daí eu me senti liberto. É muito importante essa compreensão, né, de que a verdadeira libertação não é quando você se acha pronto, mas quando Jesus entra, né, cara? Cara, que legal, que história, glória a Deus. E aí, e na sequência, como é que ficou? Essa foi a primeira vez lá na célula. Na célula foi o primeiro dia, mas não foi quando teve essa ministração. Essa ministração foi um tempo depois, no primeiro regional de jovens que eu participei, na época lá em Mogi Guaçu, a cidade que isso aconteceu. Então a gente participou desse regional. Esse pastor é o Cezinha, falo com ele até hoje ele também é pastor na Lagoinha. E a gente conversa até hoje, mas aquela época mudou a minha história. Quando eu saí de lá, eu fiz meu primeiro vídeo pra internet. Ainda não tava forte na internet, nada disso, era muitos anos atrás, esse vídeo nem existe mais, mas eu tinha um canal no YouTube, peguei a câmera do meu celular, coloquei ali, apoiei nos livros que eu tinha e comecei a gravar, falando assim, gente, eu sou o Léo, eu sou gay, mas eu tô indo pra igreja. Eu não sei se eu sou um gay cristão, eu não sei o que eu sou, mas eu tenho meus desejos, eu tô frequentando a igreja. E eu quero descobrir Cristo. E hoje eu quero fazer um compromisso aqui público com vocês. A partir de hoje, eu tô entregando a minha vida pra Jesus. E se eu nunca tiver uma família, se eu nunca tiver um relacionamento, não importa. Eu posso ser um celibatário, mas eu quero entregar a minha vida pra Jesus e viver pra Ele. Fiz esse vídeo, soltei na internet, no YouTube na época. Quando eu acordei no dia seguinte, ele tava com 5.000 visualizações no YouTube. E eu nunca tinha postado nada em rede social alguma. E daí esse pastor ouviu, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, eu assisti seu vídeo, vi o seu vídeo, eu entendi a sua entrega, mas eu quero dizer, eu preguei as renúncias, eu preguei isso naquele dia, mas eu também prego pra você que eu tenho fé que Deus pode te dar uma família, e um dia você vai testemunhar pra mim que você tem uma família. E eu peguei e falei assim, amém, muito obrigado, recebi a palavra dele, porque lá eu falava da frustração de querer ser pai. Eu falava da frustração de querer ter filhos, porque eu queria muito ser pai. Ter uma família. Ter uma família. Então eu mas falava como você não tinha desejo por pra mulher, mim era difícil. Então você fala assim, eu vou viver lutando contra isso, mas por Cristo eu vou. Tal. Exatamente. Se o que eu tenho que entregar pra Cristo? Que eu não tenho uma família. Meus sonhos, minha família, meus filhos, tudo bem. Se eu tenho Cristo, eu queimo minhas carroças, largo tudo e vou pra Cristo. Então era esse o coração que eu tinha naquele momento, né? De tudo que eu tinha, tava perdendo valor. Então, eu só queria mesmo encontrar Cristo. E naquela época, né, você se converte, aquele primeiro amor, você tá na sede incessante por buscar o Senhor, né? Então, tudo que tinha na igreja eu fazia. O que me ajudou muito, me envolver com tudo que tinha na igreja, porque eu não tinha tempo vazio na minha mente para pensar em outras coisas. Então, eu me envolvia com tudo que tinha na igreja, eu fazia tudo que eu podia e eu caminhava com pessoas que estavam me discipulando, que estavam me ensinando o evangelho. Então, eu vivia na casa da Elma, que era essa líder, que ela me ensinava, ela me abraçava, ela me acolhia. Algumas pessoas da comunidade ali falavam, não, Elma, desiste desse menino, esse menino não vai dar em nada, porque tinha outras pessoas ali na igreja que passavam pelas mesmas dificuldades que a minha, mas não continuaram. Então eles falavam, não, Elma, quantas pessoas você ajudou, depois eles voltam pra trás, eles não conseguem, é muito difícil, não, abandona, você tá gastando tempo. E ela falava, eu não vou desistir. Enquanto ele estiver aqui procurando o Senhor, eu não desisto. Então ela lutou e persistiu muito em mim. E deu no que deu, né? Tô aqui até hoje. Qual era a sua idade nesse momento? Nessa época eu já devia ter os meus 19 para 20 anos.
19 para 20, 20, 21. E como que mais ou menos. Tudo foi muito rápido. O momento que você começa a se interessar por mulher? Foi uns 2 anos dedicado à igreja, lutando contra os meus desejos. E o que eu digo pro pessoal, quando eles perguntam sobre os desejos, né? Que eu não tive o dia em que eu vi os meus desejos saindo e eu falei, cara, acordei hétero agora ficou bom. Eu tive a sensação de, conforme o tempo, todos os meus desejos, eles eram amortecidos, eles estavam ali, eu lidava com eles, mas não era mais tão radical ou tão difícil quanto era no começo. Tem aquele lance de que se você alimentar, ele desperta de novo. Se você deixar ele lá, vai morrendo. Hoje, até dá algumas discussões na internet, quando as pessoas me perguntam como que eu lido com isso, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Até hoje, eu não tive esse dia. Eu não tive o dia em que eu acordei, deu um estalo e eu parei de ter desejos por pessoas do mesmo sexo. Só que não é aquela coisa também, por exemplo, que eu acordo todos os dias e penso, Deus, eu preciso de um homem, preciso de alguma coisa. Não. Eles foram ficando adormecidos, foram ficando tranquilos até um dia em que eles não me incomodavam mais. Então eu não posso vacilar meus pés, eu tenho que ser vigilante todos os dias, preciso buscar o Senhor todos os dias, mas não é uma coisa desesperadora. Então eu fui lidando com esses desejos até eu perceber que eles não me dominavam mais. Porque foi quando, pra mim, eu entendi o que era liberdade. Era, Cristo já levou. Então eu sou livre desse pecado. Eu não preciso mais me preocupar em ser escravo desse pecado, porque Cristo levou na cruz os meus pecados. Você já tinha, desde garotinho, se apaixonado por alguma garota antes? Quando eu era pequeno, na escola eu tive um primeiro amor, né? Então eu tive um primeiro amor, mas não teve nenhum relacionamento, criança, namoro, nem nada. Era só um primeiro amor mesmo. E quando você conheceu sua esposa, como é que foi essa história? Daí eu conheci a minha esposa por causa de amigos em comuns. Eu em Campinas, ela daqui de São Paulo, capital. Então a minha tia, na verdade, foi convidada para passar um final de semana com a família dela e não quis viajar para cá sozinho. Falou, posso levar meu sobrinho? Falaram, pode trazer. E eu vim de penetra aqui na festa de Ano Novo da família da Fer. Quando eu vou pra casa dos meus atuais cunhados, né, me hospedar lá, a gente senta no sofá para se conhecer, todo mundo conversando. Era a primeira vez que eu tava vendo eles. Daí o meu cunhado, hoje eles congregam com a gente lá na igreja, né? O meu cunhado, ele vira pra mim e fala assim, cara, você vai dar certo com a Fernanda. Minha cunhada na hora fala assim, não fala isso perto da Fernanda, ela nunca mais vai falar paz do Senhor pra esse menino, não faz essa brincadeira. Eu falei, cara, a Fernanda deve ser um carrasco. A gente vai pra igreja deles. Você nem tinha visto ela ainda? Nem tinha visto ela ainda. A gente vai pra igreja deles, conhecer o resto da família ali no culto. Quando a gente chega lá, a minha tia, que já foi comigo e conhecia todo mundo, foi falando, não, aquela ali é a fulana, irmã da Cris, aquela ali é a fulana, irmã da Cris, e aquela ali cantando lá em cima é a Fernanda. Daí eu olhei a Fernanda e a Fernanda, vi ela bonita, ela cantando, eu falei assim, nossa, a Fernanda é bonita mesmo, né? E passou a festa de Ano Novo. A gente começou a ter a nossa festa de Ano Novo, conversar, fazer amizade e tudo mais, e eu não conseguia parar de ficar onde a Fernanda tava. Onde a Fernanda ia, eu ia atrás, porque eu tinha achado ela bonita. E daí eu comecei a olhar pra Fernanda diferente. Daí eu comentei com a minha tia. Falei assim, cara, que loucura. Minha tia sabia toda a minha história, né? Falei assim, nossa, que loucura, cara. Eu tô olhando pra Fernanda e eu tô achando ela bonita. Nossa, vontade de conhecer mais ela. Daí minha tia pegou e falou pra mim, na hora, acreditando em mim, falou assim, não, desiste, muita areia pro seu caminhãozinho. Ela falou, não, ela é mais velha, ela é mais estudada, não sei o quê. Olha seu passado, nunca que vai dar certo. Volto pra minha casa, né? Desistindo disso. Volto pra minha casa. Mas você não teve contato, não ficou muito assim, ali, só ficou perto, com a família ali. Só ali. Conversa assim, sentou na mesa e a família conversando e eu aqui sorrindo. Periférico ali e tal. Exatamente. Conversamos algumas coisas assim, sobre a festa. Voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, me colocaram num grupo do pessoal da festa. Falei, vou salvar o número da Fernanda. Salvei o número da Fernanda, porque se ela saísse do grupo, eu tinha salvo. E vivi minha vida. Só que eu fui pensando nela a viagem inteira. E aquilo pra mim era novidade. Eu não tinha desejo de ficar com nenhuma mulher. Eu não tinha vontade de ficar com nenhuma mulher. Já tive meninas que eu falo, eu tenho meu valor, né? Eu tenho a minha beleza meio estragada. Mas na época da igreja, mesmo estando antes de conhecer a Fernanda, algumas meninas queriam orar comigo, queriam namorar comigo. Eu falava, filha, desiste. Não vai rolar. E na Fernanda tava diferente, eu tinha gostado mesmo da Fernanda. Daí eu volto pra casa e eu tenho um sonho que eu começo a sonhar com a Fernanda. Sonhei que a gente tava andando de carro, de mão juntas, e o carro voava e a gente cantava junto. E eu, cara, não para de pensar na Fernanda. E você não conversava com ela ainda? Sim, só no grupo. Só no grupo. Enfim, nem me dava bola, porque quando eu fui falar com a Fernanda, ela me ignorou. Só que a Fernanda viu que eu pregava, nessa época eu já tava na igreja há algum tempo, já tava pregando. A Fernanda fala pra mim, cara, eu vi que você pregou, a gente vai ter um congresso de jovens aqui, você não quer vir pregar aqui na igreja, não? Eu falei assim, não, eu vou, claro. Já ajeitamos lá pra eu pregar. Ela não sabia a sua história? Não sabia da minha história. Eu não tinha lugar nenhum minha história nessa época, era uma história, só sabia quem andava comigo.
eu vou pra igreja dela pra pregar, quando eu chego aqui em São Paulo, ela fala pra mim, mas tem um problema, minha cunhada não vai poder te receber, você vai ficar hospedado na minha casa, na casa dos meus pais. Aí você falou droga. Exatamente, eu falei assim, nossa, que tragédia. A minha cunhada falou assim, filho, a gente não vai poder te receber aqui em casa, desculpa. Então eu vou assim, embora. Meu Deus do céu. E daí eu fiquei no quarto de hóspedes lá na casa da Fernanda. Aí a gente se aproximou, porque a gente começou a conversar, eu tava lá hospedado, o pai dela, a mãe dela, ele e eu, a gente sentava na mesa, comia, conversava, a gente ficava até tarde conversando, fazendo amizade, e eu fui lá no dia anterior, fiquei lá no dia do culto, e no dia seguinte era aniversário dela. Daí me viraram e falaram assim, já que eu tô aqui, você né? não quer ficar pro meu aniversário? Eu falei assim, não vou atrapalhar. Fiquei pro aniversário da Fernanda. Só que ali a gente começou a conversar. Aí é uma história bem legal que a gente conta pro pessoal. A gente começou a conversar. E a família da Fernanda é muito receptiva. Então eles abraçam, eles beijam, eles são apegados. E a Fernanda não era assim. Então quando eu fui abraçar a Fernanda, ela cumprimentava afastada, 2 tapinhas nas costas e já largava. Todo mundo ela cumprimentava assim. E eu falei, cara, a família dela é toda pegajosa e ela não é. Logo ela não é. Logo ela. E a gente começou a conversar sobre isso. Conta pra mim essa história. Por que você é assim? Eu tenho algumas feridas, nunca tive um relacionamento, o único menino que eu abri meu coração me feriu, eu não gosto muito de proximidade. Ela não tinha amigos, ela não saía com as pessoas, então ela era muito sozinha. E eu começo a perguntar pra ela, escutar essa história e falar assim, é porque eu percebo que você não abraça, né? Você tem dificuldade com o abraço? Daí ela ficou meio sem graça, falou que ela só não gostava mesmo. Passou o aniversário dela, a gente foi se despedir, porque no dia seguinte ela acordaria cedo pra trabalhar e eu pra vir embora, pegar o ônibus e vir embora. Daí a gente conversando, ela foi se despedir, me agradecer pelo final de semana. Eu falei, cara, agora é a oportunidade que eu tenho pra abraçar a Fernanda. Na hora que ela veio, eu abracei ela bem forte, segurei ela. Falei, não sei se é a última vez que eu vou abraçar ela, né? Se eu vou ver ela outra vez. Vai que então eu vou aproveitar. Abracei ela bem forte. Daí na hora que ela terminou de me abraçar, igual um adolescente, ela saiu correndo e foi pro quarto dela. Fechou a porta do quarto e já era. Falei, cara... ela ficou bolada. Ficou bolada. Eu falei, o que aconteceu? Descubro eu, um tempo depois, meses depois, que uma semana antes de eu ir lá, ela tava muito pilhada, porque todo mundo tá falando, não, Fernanda, você já tem 20 e poucos anos, você não vai casar, você não vai conhecer ninguém, o tempo tá passando. Então ela tava muito pilhada e orando a Deus sobre isso. Deus, será que o problema sou eu? Será que eu não consigo arrumar relacionamento porque eu sou o problema? Daí uma semana antes de eu ir, ela nesse dilema, ela tem um sonho. No sonho dela, ela tava em algum lugar e chegava o marido dela e dava um abraço nela e ela sentia o abraço do marido dela. Quando eu vou lá uma semana depois, falo sobre o abraço e dou o abraço, ela teve a mesma sensação no meu abraço que ela teve no abraço do sonho. Daí por isso que ela ficou sem graça e saiu correndo, né? Eu costumo dizer, né, pro pessoal, gente, Deus não vai se intrometer nas suas decisões de relacionamento. Você pode ser muito racional, você pode pensar muito bem, olhar como que é a vida da pessoa, os planos que ela tem e você decide. Só que eu acho que a Fernanda, ela tava num lugar assim tão de escanteio assim da vida dela que Deus precisava descer e falar pra ela, Fernanda, pode assim, ir, não tem problema, vai lá. Mas e aí, como que se conta? Porque aí você foi embora. Porque eu fui embora. Aí você não viu, ela foi pro quarto, você foi embora. A gente começou a conversar no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu fui o caminho inteiro conversando com ela. Todos os dias eu mandava, bom dia, tudo bem? Como tá no seu trabalho? Como tá não sei o quê? E ela me respondia. Segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou na sexta-feira, eu falei assim, hoje eu não vou mandar bom dia pra ela. Eu vou esperar pra ver se ela vai me ignorar, se ela não vai falar nada. Que é só pra saber até se só você que tá... ou se ela vai me mandar uma mensagem. Eu mandava, emocionado, né? 7 horas da manhã eu acordava pra trabalhar, já mandava meu bom dia. 7 horas não mandei, nada. 8 horas, nada. 9 horas, nada. Quando deu umas 9h15, 9h30, chega ela, bom dia, tudo bem? Daí eu falei assim, sentiu falta de falar comigo. Daí eu já tava hétero top, né? Eu falei, caiu na rede é peixe. Falei, já era. Agora tá aqui. Tá na minha. Daí eu peguei e comecei a conversar com ela. Daí foi quando a gente foi desenvolvendo um relacionamento. Só que voltando de São Paulo pro interior, lá pra Campinas... Quanto tempo demorou até você pedir ela em namoro? Isso foi em abril, a gente começou a namorar em junho. 3 meses, né? Ficou conversando sempre. Ficou conversando. Daí a minha cunhada, que hoje congrega com a gente, né? Essa mesma que eu fui na casa dela, falou assim, sabe o que eu tava pensando aqui? Eu queria um menino de Deus pra minha irmã, um menino não sei o que, e eu queria uma menina de Deus pra você, uma menina que tivesse uma irmã legal. Começou a brincar comigo, eu falei assim, então tá bom, tá ligado na terra, tá ligado no céu, né? Brinquei com ela. E daí eu comecei a conversar com a Fernanda. Daí conversando com a Fernanda, onde chegou uma oportunidade de eu expor meus sentimentos, e a Fernanda falou pra mim, tá bom, vamos orar então.
vamos orar. Daí quando eu falei pra minha Início, mãe... ela já sabia a sua história, você já tinha contado. Aí sim eu contei. Tá, Eu peguei e falei pra ela assim, ó, tá bom, a gente vai orar. Eu contei depois disso. Eu falei assim, a gente vai orar, mas eu preciso que você saiba qual que é a minha história. Ele não tinha lugar nenhum, ninguém, não era algo público, exposto igual é hoje. Então eu falei pra ela assim, ó, eu vim da homossexualidade, eu já tive namorados, meu passado é esse, minha dificuldade é essa, mas eu tô com Cristo, eu tenho certeza e convicção do que eu quero pra minha vida. Expliquei pra ela toda a situação e falei assim, agora ela desiste, né? Ela virou pra mim e falou assim, tudo isso foi por mensagem, né? Namoro era à distância. Ela virou pra mim e falou assim, tá bom, eu não tô interessado em quem você foi, eu tenho convicção do homem de Deus que Deus tá fazendo na sua vida. Então pra mim o que interessa agora é quem o Léo está se tornando. Vamos se conhecer. Daí eu falei, cara, pra minha vida tinha que ser a Fernanda mesmo, mas nenhuma outra. Porque daí a gente começou a conversar, se conhecer e começamos a orar. Daí eu cheguei pra minha mãe. Ela ficava interessada no passado? Tipo assim, querendo perguntar Não, essas coisas? Não, pra legal, ela, cara. teve uma entrevista que a gente deu, né? A minha pastora fez um podcast e chamou a gente pra dar uma entrevista. E daí quando a gente chegou lá na entrevista, ela perguntou, Fernanda, qual que era a sua dificuldade quando você casou? Ela esperava que a Fernanda ia falar, era a vida do Léo, era o passado do Léo. Ela falou assim, eu tinha muito medo de cozinhar errado. Daí a Flávia ainda brincou, falou assim, não acredito, não parece que você tem um marido que vem do passado que o Léo veio, porque suas preocupações eram cotidiano. Então a Fernanda foi muito tranquila, ela é muito tranquila. O meu pastor fala, se fosse, não tem mulher que me aguentasse, tinha que ser a Fernanda. Eu já quero conhecer a Fernanda. Não, é demais. E aí vocês começaram, aí ela topou orar, contei pra minha mãe, eu e minha mãe, corta pra eu e minha mãe pulando na sala, dois tontos, igual feliz, abraçado, comemorando, e a gente começou a ter um relacionamento a partir daí. Então nós oramos, com 3 meses que nós oramos à distância, eu falei, então eu vou aí conversar com seu pai agora, pedi ele em namoro. Cheguei, vim pra São Paulo, conversei com o pai dela falou, tá bom, Deus abençoe, e a gente começa o nosso relacionamento.